Um dos meus insultos preferidos é ostrogodo. Gosto de chamar ostrogodo a pessoas que merecem ou apenas como piada. Mas não é um insulto oficial, apenas eu o uso e vocês também podem usá-lo, por um preço. Experimentem dizer ostrogodo. Os ostrogodos eram um povo germânico que não é relevante para a história portuguesa, mas os seus primos, os visigodos, sim. Com o declínio do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por povos a que os romanos chamavam bárbaros. Eram suevos e vândalos do centro da Europa e alanos do Cáucaso. Porque a população romana da península não gostava destes novos visitantes, e é difícil perceber como alguém pode não gostar dos vândalos, os visigodos, originalmente da Escandinávia, foram chamados para repor a ordem. Foram tão bons a fazer isso que os alanos e os vândalos se foram embora e ficaram só os suevos no noroeste da península. Com o tempo, os visigodos decidiram que não gostavam de ter os suevos como vizinhos. Parece que os suevos gostavam de ouvir heavy metal barulhento e cozinhavam coisas mal cheirosas. Para as pessoas que já viviam na península, a chegada dos visigodos não foi uma grande mudança. Os visigodos tinham-se convertido ao cristianismo, mantiveram o latim como língua principal e mantiveram também as instituições religiosas. Por isso, não existem hoje em Portugal muitos vestígios da presença dos visigodos ou dos outros povos bárbaros. Além de algumas igrejas, os visigodos gostavam de construir igrejas, e de alguns bigodes fossilizados. Ok, só as igrejas eu inventei os bigodes. A minha herança preferida dos visigodos é a lista de nomes estranhos que nos deixaram e que, infelizmente, já ninguém usa. Nomes como Liovigildo, Sigerico, Gesaleico, Recesvinto ou Amalarico. Alguns dos seus nomes, como, por exemplo, Rodrigo ou Eurico, ainda se usam. Outra herança dos visigodos foi a criação de uma classe guerreira dominante que se transformaria na nobreza medieval. Depois de uns séculos, os visigodos começaram a chatear-se uns com os outros e aconteceram guerras civis. Enquanto estavam ocupados a lutar uns contra os outros, alguém olhou para o estreito que separa a Península Ibérica do norte de África e ficou muito preocupado. Um dos meus insultos preferidos é ostrogodo. Gosto de chamar ostrogodo a pessoas que merecem ou apenas como piada. Mas não é um insulto oficial, apenas eu o uso e vocês também podem usá-lo, por um preço. Experimentem dizer ostrogodo. Os ostrogodos eram um povo germânico que não é relevante para a história portuguesa, mas os seus primos, os visigodos, sim. Com o declínio do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por povos a que os romanos chamavam bárbaros. Eram suevos e vândalos do centro da Europa e alanos do Cáucaso. Porque a população romana da península não gostava destes novos visitantes, e é difícil perceber como alguém pode não gostar dos vândalos, os visigodos, originalmente da Escandinávia, foram chamados para repor a ordem. Foram tão bons a fazer isso que os alanos e os vândalos se foram embora e ficaram só os suevos no noroeste da península. Com o tempo, os visigodos decidiram que não gostavam de ter os suevos como vizinhos. Parece que os suevos gostavam de ouvir heavy metal barulhento e cozinhavam coisas mal cheirosas. Para as pessoas que já viviam na península, a chegada dos visigodos não foi uma grande mudança.
Os visigodos tinham-se convertido ao cristianismo, mantiveram o latim como língua principal e mantiveram também as instituições religiosas. Por isso, não existem hoje em Portugal muitos vestígios da presença dos visigodos ou dos outros povos bárbaros. Além de algumas igrejas, os visigodos gostavam de construir igrejas, e de alguns bigodes fossilizados. Ok, só as igrejas eu inventei os bigodes. A minha herança preferida dos visigodos é a lista de nomes estranhos que nos deixaram e que, infelizmente, já ninguém usa. Nomes como Liovigildo, Sigerico, Gesaleico, Recesvinto ou Amalarico. Alguns dos seus nomes, como, por exemplo, Rodrigo ou Eurico, ainda se usam. Outra herança dos visigodos foi a criação de uma classe guerreira dominante que se transformaria na nobreza medieval. Depois de uns séculos, os visigodos começaram a chatear-se uns com os outros e aconteceram guerras civis. Enquanto estavam ocupados a lutar uns contra os outros, alguém olhou para o estreito que separa a Península Ibérica do norte de África e ficou muito preocupado. Um dos meus insultos preferidos é ostrogodo. Gosto de chamar ostrogodo a pessoas que merecem ou apenas como piada. Mas não é um insulto oficial, apenas eu o uso e vocês também podem usá-lo. Por um preço. Experimentem dizer ostrogodo. Os ostrogodos eram um povo germânico que não é relevante para a história portuguesa. Mas os seus primos, os visigodos, sim. Com o declínio do Império Romano, a Península Ibérica foi invadida por povos a que os romanos chamavam bárbaros. Eram suevos e vândalos do centro da Europa e alanos do Cáucaso. Porque a população romana da península não gostava destes novos visitantes, e é difícil perceber como alguém pode não gostar dos vândalos, os visigodos, originalmente da Escandinávia, foram chamados para repor a ordem. Foram tão bons a fazer isso que os alanos e os vândalos se foram embora e ficaram só os suevos no noroeste da península. Com o tempo, os visigodos decidiram que não gostavam de ter os suevos como vizinhos. Parece que os suevos gostavam de ouvir heavy metal barulhento e cozinhavam coisas mal cheirosas. Para as pessoas que já viviam na península, a chegada dos visigodos não foi uma grande mudança. Os visigodos tinham-se convertido ao cristianismo, mantiveram o latim como língua principal e mantiveram também as instituições religiosas. Por isso, não existem hoje em Portugal muitos vestígios da presença dos visigodos ou dos outros povos bárbaros. Além de algumas igrejas, os visigodos gostavam de construir igrejas, e de alguns bigodes fossilizados. Ok, só as igrejas eu inventei os bigodes. A minha herança preferida dos visigodos é a lista de nomes estranhos que nos deixaram e que, infelizmente, já ninguém usa. Nomes como Liovigildo, Sigerico, Gesaleico, Recesvinto ou Amalarico. Alguns dos seus nomes, como, por exemplo, Rodrigo ou Eurico, ainda se usam. Outra herança dos visigodos foi a criação de uma classe guerreira dominante que se transformaria na nobreza medieval. Depois de uns séculos, os visigodos começaram a chatear-se uns com os outros e aconteceram guerras civis. Enquanto estavam ocupados a lutar uns contra os outros, alguém olhou para o estreito que separa a Península Ibérica do norte de África e ficou muito preocupado. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco.
Também dou aulas no Italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?